Isaías capítulo 1. Se você encontrou, diga amém. Então todos encontraram. Nós vamos ler a palavra de Deus. Isaías capítulo 1. Olha o que diz a palavra de Deus. Vai ser projetado? Então eu prefiro ler pela versão NVI. Olha o que diz: visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Um período que compreende mais de 50 anos de ministério profético de Isaías. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Ou seja, nós somos menores do que o jumento. Diga para alguém do seu lado: você é menor que o jumento. Verso 4: ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Verso 5: por que haveriam de continuar a ser castigados? Por que insistem na revolta? A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo, da sola do pé ao alto da cabeça, não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. A terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo, os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês, e devastados como a ruína que eles costumam causar. Vamos lá. Só restou a cidade de Sião, como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Governantes de Sodoma, olha como ele chega a se referir aos líderes de Judá e aos líderes de Israel. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução de nosso Deus. Verso 11: para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas de lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Amém. Tá bom. Nós vamos continuar, verso 15, olha o que diz. Olha o que diz o verso 15: quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de você os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Continua. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos dos órfãos, defendam a casa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Feche seus olhos nesse momento.
Senhor, muito obrigado por essa noite. Que o Senhor possa derramar a tua bênção sobre as nossas vidas. Nós queremos viver, ó Deus, a tua vontade. Nós queremos viver a tua palavra. Porque o que seria de nós sem a tua palavra? O que seria de nós sem o teu amor? Sem a tua graça? No nome de Jesus. Amém. Interessante, capítulo 6 de Isaías diz uma coisa interessante. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. No ano que morreu o rei Uzias, Isaías, esse grande profeta, casado, que tinha 2 filhos, ele viu a presença do Senhor e sua vida foi completamente transformada. Quem aqui deseja viver uma transformação intensa pelo Senhor Deus? Quem deseja? Todos nós, amém? Isaías viveu uma experiência incrível com Deus, no capítulo 6 de Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, lá pelo ano 740 a.C., o ministério profético de Isaías abrangeu, como diz o verso 1 do capítulo 1, os reis Uzias, Jotão, Acás e Ezequias e um pouquinho de Manassés. Queridos, alguns desses reis fizeram o que era bom aos olhos do Senhor. Por exemplo, Uzias e Jotão fizeram coisas que agradaram o coração do Senhor, diz a palavra de Deus. Quando nós abrimos, por exemplo, lá em 2 Reis, nós percebemos que o reinado de Uzias e Jotão foram reinados que agradaram o coração do nosso Senhor. Entretanto, mesmo agradando o coração, esses 2 primeiros reis que eu mencionei, eles não derrubaram todos os postes ídolos, todos os objetos de adoração. Os judeus ainda subiam os montes com o coração idólatra, adorando outros deuses, a deuses estrangeiros, a postes ídolos, a imagens. Eles não fizeram tudo de acordo com a vontade de Deus. Fizeram muitas coisas boas aos olhos do Senhor, mas pequenas coisas desagradaram o coração de Deus. Por exemplo, esse Uzias contraiu uma lepra, e ele morreu leproso, diz a palavra de Deus. Queridos, quantas pessoas que fazem tudo bom, tudo não, quase tudo, tudo bacana, quase tudo, mas algumas áreas de sua vida ainda estão manchadas pelo erro, pelo pecado. Queridos, nós não podemos ser como esses 2 primeiros reis, que fizeram quase tudo bom. O nosso desejo, o nosso anseio nessa noite é que todo o nosso coração esteja voltado para Deus, que todas as nossas ações glorifiquem ao Deus que está no trono e que nos faz experienciar coisas lindas, experimentar maravilhas impressionantes. Queridos, Deus não quer parte do nosso coração, Deus não quer parte do nosso tempo, Deus não quer parte do nosso dinheiro, Deus não quer parte das nossas ações, Deus não quer parte do nosso suor, não. Deus nos quer inteiros, completamente inteiros, como diz Jesus a partir do capítulo 11 de Marcos. Quando Jesus entrou em Jerusalém, ele começou a discutir com muitos doutores, com muitos sábios de Israel, e alguns deles perguntaram a Jesus: Senhor, qual é o maior mandamento? Jesus disse assim: o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com todas as forças, queridos. Deus quer o seu coração inteiro. Será que nessa noite nós vamos entregar toda a nossa alma a Deus? Todo o nosso coração a Deus? Queridos, reis que fizeram parte do que era bom, mas não se entregaram, não se renderam completamente a Deus, como o rei Ezequias, ou como o rei Josias, ou como o rei Davi. Será que o seu coração é totalmente de Deus? Ou será que o seu coração é parte de Deus?
e parte das coisas do mundo. Queridos, Isaías, esse homem tão profundo que profetizou durante tantos ministérios, também teve que enfrentar tantos reinados, teve que enfrentar reis que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Manassés, por exemplo, filho de Ezequias, o bom rei de Judá, Manassés, construiu postes ídolos, se entregou completamente à idolatria. Também Acás, que é citado aqui, Acás, fez o que era mal aos olhos do Senhor, fez alianças com o povo estrangeiro, os assírios, que invadiram Israel e destruíram completamente, sitiaram Judá. Queridos, quantos reis fizeram alianças com povos estrangeiros? Quantos Isaías teve que enfrentar em seu ministério reis que faziam alianças com reis estrangeiros, com povos estrangeiros, com povos idólatras? Quantas vezes nós nos relacionamos com pessoas que não amam o que está dentro do nosso coração? Interessante que às vezes a gente usa a expressão julgo desigual só para dizer assim, ó, quem namora a pessoa do mundo, julgo desigual. E julgo desigual é muito maior do que isso. Também inclui o nosso coração, também inclui o coração que quer encontrar a pessoa real, a pessoa que Deus tem para nós. Quem aqui quer se casar? Quem aqui quer se casar? Todo mundo, olha, só gente normal, nenhum jumento aqui pode já falar disso. Estou brincando. Pode ser que tenha gente que não queira se casar, e isso é totalmente ilícito. Diz a palavra de Deus que esse caminho é completamente ilícito, completamente plausível aos que se dizem assim: caramba, eu não quero gastar tempo nenhum com as coisas da casa, do lar, eu quero me dar completamente ao reino dos céus. Tem gente que pensa assim, quem sou eu para discordar? Mas a maioria, vamos ser sinceros, a maioria quer se casar, ele quer beijar na boca, ele quer abraçar, ter um chamego, receber um beijo, um abraço, flores, chocolate, não é verdade? A maioria. Agora eu te pergunto, será que você vai ser como esses reis, Acás, Manassés, que se relacionavam com os povos estrangeiros, com os povos idólatras, que entregavam as peças e os utensílios do templo, entregando aos reis estrangeiros, dizendo assim, ó, nós somos os teus servos? Será que nós vamos colocar o nosso coração disponível para relacionamentos que não agradam o coração de Deus? E não é só namoro não. Você vai abrir uma empresa com um corrupto? Você vai fazer negócio com um ladrão? Ah não, pastor, mas aqui no final eu vou ganhar muito dinheiro. Ah, você vai ganhar muito dinheiro, é isso que é o seu objetivo. Ah, então o objetivo final da sua vida é ganhar muito dinheiro, é ter muitos bens, é ter o melhor apartamento na frente da praia da Barra da Tijuca, ou em Ipanema, na zona sul, da Vieira Solto. Ah, o seu grande objetivo de vida é ter 200 metros quadrados da Vieira Solto, e para chegar lá você faz qualquer coisa, você toca qualquer coisa, você toca qualquer negócio escuso. Tome cuidado, queridos. Tome cuidado com as relações, com os relacionamentos, com as pessoas com as quais você se relaciona e você faz negócio. Outra coisa, o seu fim é um casamento. Ah, eu quero, pastor, o meu desejo é ter uma aliança na mão esquerda. O meu desejo é mostrar para o mundo: tem uma aliança na mão esquerda. Olhem para mim, olhem todos, tem uma aliança na mão esquerda. É o meu objetivo de vida, pastor. Pastor, é o meu objetivo. Pastor, olhem todos, povo de Israel, de Judá, todos os povos, olhem para mim, há uma aliança na minha mão. É isso o seu objetivo? Porque essa aliança aqui pode representar as grandes desgraças com as quais você vai ter que lidar pelo resto da sua vida. Vai que você casa com uma jararaca louca, doida, psicótica. Queridos irmãos, tome cuidado. Tome cuidado, irmãos. Vai que você casa com um louco. Tem gente doente nessa terra. Não é porque o cara enfrenta. Ah não, pastor, mas ele frequenta a igreja e ele levanta as mãos tão poéticas para o santo de Israel. Queridos, ele pode levantar as mãos, os pés, o nariz, a boca, e ainda assim, como diz a palavra, teu coração completamente desviado da presença de Deus. Isaías teve que lidar com reis
que, entregando o seu coração, disseram não para o Deus de Israel, para fazer alianças com os deuses estrangeiros, com os povos estrangeiros. O seu coração é totalmente de Deus, em nome de Jesus. E as suas alianças serão feitas com homens e mulheres de Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Quantas igrejas que se desviaram porque fizeram alianças com prefeitos? Quantos pastores se desviaram porque fizeram alianças com políticos? Porque quiseram sair na foto? Você vai sair na foto, mas não vai entrar no reino dos céus. Você vai sair na foto, você vai estar no selfie daquele cara famoso, você vai estar nas programações com maior audiência nesse país, mas o seu nome será cortado do livro da vida. Tome cuidado, queridos. Qual que você prefere? Eu prefiro o livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Queridos, duas coisas que eu quero aqui rapidamente dizer sobre esse primeiro capítulo que lemos. Duas coisas, já que nós falamos um pouco sobre o ministério de Isaías, sobre a sua profecia, o tempo de ministério, os reis com os quais ele teve que lidar. Duas coisas são importantes, porque lemos o capítulo primeiro, ingratidão. Olha o que diz, queridos, a partir do verso 2: ouvi, ó céus, e presta ouvidos, tua terra, porque fala o Senhor. Criei filhos. Olha aí, gente, tem como projetar ali? Eu sei que está ali o tema. Criei filhos. Olha o que diz a palavra de Deus: criei filhos. Mas diz a palavra que eles prevaricaram, eles se desviaram. O boi conhece o seu possuidor, verso 3, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram ao Senhor, blasfemaram contra o Santo de Israel, voltaram para trás. Tem um profeta também como Isaías, Oséias. Quem conhece Oséias? Que se casou, olha que coisa interessante, que se casou com uma prostituta, e ele se tornou a própria mensagem viva. Deus disse: tal como você que se casou com uma prostituta, hoje eu me relaciono com o povo de Israel, prostitutos. Prostituição, ingratidão. Primeiro ponto, queridos, ingratidão é prostituição. Quantas coisas que Deus fez, ainda faz e fará pelas nossas vidas. Será que você consegue mensurar, queridos? Será que você consegue mensurar os benefícios que Deus já derramou na sua vida? Será que você consegue mensurar que você está aqui hoje com uma roupa bonita, tendo comido algumas refeições nesse dia, tendo dormido sob um abrigo tranquilo, de paz? Você já parou para imaginar que tudo isso Deus te deu? Você já parou para pensar que a sua respiração, o seu fôlego de vida foi dado pelo próprio Deus? Lê as narrativas da criação. Deus insuflou nas narinas do homem o fôlego da vida. Se nós andamos, se nós nos movemos, se nós aplaudimos, se nós trabalhamos, se temos força para estudar, se temos força para passar um concurso, se temos força para aumentar o nosso currículo, se temos força para passar uma entrevista de emprego, se temos força para acordar todos os dias, para trabalhar e ao final do mês receber o nosso salário, que nos sustentará, que nos dará a nossa roupa, queridos, nós temos que reconhecer nesse dia, que se temos tudo isso, foi Deus que nos deu. Glórias ao Senhor, amém? Deus nos deu todas as coisas. E como somos ingratos, queridos, quanta ingratidão, quanta ingratidão. Somos como o povo de Israel que saiu do Egito e que durante todos os seus dias e anos, naquela travessia penosa do deserto, reclamava.
O povo reclamador, somos como esse povo. Reclamamos o tempo todo, somos ingratos, não agradecemos pelo sol, pela lua, pelo fôlego da vida, pelo ar, pela roupa que usamos, somos ingratos. Ingratidão é prostituição. Quando nos desviamos do Senhor, às vezes por uma pequena coisa que nos acontece, como somos ingratos, queridos. Quantas pessoas que saem da igreja por causa de pequenas coisas. Pastor, que foi, meu irmão? Pastor, aquele irmão da célula, eu estava falando muito, ele falou assim, querido, vamos deixar o outro pessoal também falar também. Pastor, eu me senti envergonhado, humilhado, eu vou sair da igreja de Cristo. A verdade é que você nunca entrou. Está na hora de você entrar, querido. Está na hora de você entrar na igreja de Jesus. Está disposto? Jesus foi humilhado. Cuspiram na face de Jesus. Chamaram-no de blasfemo. Chamaram-no de filho de Belzebu. Espancaram Jesus até sangrar. E no final ele sofreu a pior morte daquele tempo, do Império Romano. Crucificado, derramando todo o seu sangue. Você acha que você está em qual igreja? Ah, eu saí da igreja porque o pastor estava na célula, e aí veio um cachorrinho, e aí ele começou a respirar em mim. Eu achei que lá uma falta de querido, tanta coisa besta, tanta coisa idiota. Não seja como os jumentos de Israel. Deixe de ser jumento em nome de Jesus agora. Fala com esse irmão do seu lado, deixe de ser jumento. Hoje é dia de você deixar a jumentice. Tantas pessoas, ingratidão, queridos. Deixar a igreja porque alguém te ofendeu? Muito pouco. Jesus foi ofendido em toda a sua história, em todo o seu ministério. Leia os evangelhos. Quer ser como Cristo? Seja humilhado como Cristo. Viu aqueles cóptas egípcios que tiveram as suas cabeças cortadas pelo Estado Islâmico? E aí, está pronto para isso, queridão? Ai, pastor, mas você está falando para mim, né? Nunca mais vou voltar agora no culto biuano. Ingratidão. Você vai voltar sempre em nome de Jesus. Nós vamos lotar isso aqui por vidas transformadas por você, porque você é um cara extremamente grato por Jesus. Ele morreu por nós, Ele deu a vida dele toda por nós. Nós não somos ingratos, somos completamente gratos. Pode me ofender, pode fechar a porta na minha cara, pode fazer tudo que pode fazer. Eu estou com Jesus, eu vou carregar a minha cruz e eu vou andar, porque eu pertenço ao reino dos céus. Não seremos ingratos, não seremos. Quer saber uma outra ingratidão? Deus, me dá um namorado. Deus, me dá um namorado. Tanquinho, Deus, tanquinho, fortinho, que ele seja doutor em física quântica, Deus, que ele cante, ó Deus, que ele cante bem como Pavarotti, Deus, como Andrea Bocelli, que ele recite as poesias como Carlos Drummond. Queridos, tem tanta gente pedindo exageros. Eu não estou falando para deixar de pedir, não. Peça, Deus vai te dar em nome de Jesus aquilo que Ele quiser para o seu coração. Mas Deus vai te dar. Tanta gente que a pessoa, Senhor, me dá uma esposa, Deus, que ela seja equilibrada, Senhor, que ela cozinhe como aquele cozinheiro que eu vi naquele programa mestre, né? Como que é? Masterchef. Senhor, que ela seja master, que ela seja chefe. Queridos, às vezes Deus dá um presente lindo, às vezes não, sempre. Pediu tanto namorado, Deus deu. Pediu tanto para namorar, Deus deu. Foge do culto. Foge do culto. Vou falar, você que está entrando na igreja, vai namorar uma jovem na igreja? Tem várias jovens abençoadas aqui na nossa igreja, cheias do Espírito Santo de Deus. Vai namorá-las? Beleza, perfeito. Não faça graça com elas, não. Não prometa coisas que no seu coração são inverdades ou mentiras, não, pelo amor de Deus. Não maltrate nenhuma menina dessa igreja aqui, em nome de Jesus, senão você vai ter um problema muito sério.
Eu vou orar para que Deus retire o seu canto. Estou brincando, calma. Você vai ter um problema muito sério aqui, em nome de Jesus. Mas você vai namorar com ela e ela disse sim para você, porque às vezes ela diz não, e é normal isso mesmo. De não em não a gente constrói o sim, é assim a vida. Tomei vários não, até chegar ao sim. E é o sim mais perfeito da minha vida. Se chama Priscila Moreira. Então, um elogio aqui, porque em casa a gente sempre recebe uma resposta linda. Mas vamos lá, vocês têm que pensar nisso não. Mas vamos lá, ó, outra coisa. Traga ela para o culto. Recebeu o namorado do Senhor? Menina, namorado de Deus, traga para o culto. Venha louvar Deus juntos. Venha namorar aqui na casa do Senhor. Depois você vai para outro lugar. Não seja ingrato, Deus te deu. Agora venha louvar. Venha louvar em nome de Jesus com ela ou com ele. Deus vai te dar um casamento lindo, uma namorada abençoada, um namorado abençoado. Mas honre a Deus respondendo a esse presente que Ele vai te dar, dizendo assim: Senhor, o Senhor me deu esse presente, e agora não deixarei de ir para o templo adorar o Senhor por causa desse presente. Leia primeiro capítulo de Samuel. Ana. Quem conhece Ana? A história de Ana. Não tinha filho, chorava. E Ana disse assim: Senhor, dai-me filhos, senão eu vou morrer. Deus deu um filho a Ana, cujo nome era Samuel, o maior dos homens no tempo de Davi. Ungiu Saul, ungiu Samuel, ungiu Saul, ungiu Davi, foi sacerdote, foi profeta, um grande homem de Deus. Sabe o que Ana fez? Consagrou Samuel no serviço do reino de Deus. Queridos, consagre os seus sonhos, consagre a sua namorada, consagre o seu namorado, consagre o seu namoro ao Senhor Deus Todo-Poderoso, para a honra e glória do Senhor Jesus. Não seja ingrato. Segunda coisa, hipocrisia. Para a gente terminar a nossa conversa, quantas horas são? Hipocrisia. Quantas horas são? 9:05. Hipocrisia. Primeiro coração, ingratidão. Isaías não amava a ingratidão. Ele profetizou contra a ingratidão. Segunda coisa que ele profetizou contra: hipocrisia. Hipocrisia. Olha o que diz a palavra de Deus, a partir do verso 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Verso 13: não tragais mais ofertas de balde. O incenso é para mim abominação, e as luas novas e os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas luas novas, as vossas solenidades, as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Queridos, o show tem que continuar, mas não um show hipócrita, não uma festa hipócrita, não sábados hipócritas. Nós precisamos oferecer a Deus um coração verdadeiro. No capítulo 4 de João, Jesus estabelece uma conversa com a mulher samaritana. E a mulher samaritana disse: não, mas nós adoramos em Gerizim, vocês adoram em Jerusalém. A teologia começou ali, começaram a discutir sobre teologia, onde adorar Deus corretamente: no monte, no quarto, na rua, na praia, nos outeiros. Onde adorar a Deus? Jesus disse assim: mulher, não importa se é em Gerizim, não importa se é em Jerusalém, se é no alto de uma montanha, ou no mais profundo mar, ou nos outeiros, ou nas praias, ou dentro do seu próprio quarto. Para mim isso pouco importa. O que me importa é que você faça isso
com verdade. Com verdade. Quantos cristãos que são como girafa? Alguns entenderam. Tem um corpo na igreja, mas a cabeça para fora. Desafio de um ano. Cumpri, hein? E tem uma outra coisa sobre girafa, gente. Você sabia que a girafa não é muda? Eu ouvi isso de uma pessoa muito especial, que meu é super interessante. A girafa não é muda. O problema é que a voz dela se perde na garganta. Tal é o tamanho do pescoço. Tem muitas pessoas que as orações delas não passam da garganta, que os louvores não passam da garganta, que os holocaustos, que os sacrifícios, que o jejum não passam da garganta. São como girafas, mudas. Está na hora do nosso lábio proferir palavras que venham do coração, porque o lábio só diz aquilo que no coração está cheio. Se os nossos corações não estão cheios da grandeza e da verdade de Deus, não poderemos louvar com a verdade que Ele sempre quis e desejou de nós. Vamos largar a hipocrisia, queridos. Vamos largar a vida mundana. Vamos largar os pecados mundanos, os namoros mundanos. Vamos largar a sexualidade mundana. Está na hora de nascer aqui verdade nos nossos corações. Que o Biuano seja um encontro de adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Nós não podemos ser mais hipócritas. Não podemos mais acender os nossos holocaustos, os nossos sacrifícios com inverdades nos nossos corações. Não. Que a nossa adoração, que o nosso sacrifício pressuponha todo o nosso corpo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a perfeita vontade de Deus é que nós entreguemos os nossos corpos completamente, as nossas vidas, porque corpo significa vida, a nossa inteireza, todo o nosso ser, todo o nosso fôlego de vida, toda a nossa respiração, todo o nosso suor, todo o nosso trabalho, todas as nossas finanças, toda a nossa família, toda a nossa interioridade, tudo o que somos, todos os nossos movimentos, toda a nossa respiração, todos os nossos batimentos cardíacos, tudo o que nós somos para o nosso Deus, porque Ele está lá no trono, recebendo as verdades das nossas ações, as verdades da nossa adoração, as verdades